Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Moçambique, Obede tem um armazém para reconstruir na cidade da Beira por causa do ciclone Idai. Se pudesse, diz que mudava de sítio. Obede tem um armazém para reconstruir na cidade da Beira por causa do ciclone Idai. Se pudesse, diz que o mudava de sítio, porque aqui há outra ameaça natural à espreita. O avanço do mar sobre o bairro da Praia Nova exemplifica a luta da Beira contra as alterações climáticas e a subida dos oceanos. Quando eu cheguei aqui, a mar estava muito longe mesmo. Estava muito longe como? Antes de ultrapassava, sobre estes são o segundo armazém. Eu tinha lá onde tem água aí mesmo. Primeiro armazém. Foi afastado, depois foi aqui, comprou esse espaço. Agora no momento já chegou mais na maré. Para chegar aqui, a partir do mar, a partir de lá, do areal, para aqui, era preciso passar mais de 7, 8, quase 10 armazéns. Sim. Deste, para chegar neste. Está a ver essa distância que foi comida? 10 armazéns, não é 10 com essa dimensão, essa medida de distância, não. E lá na ponta tinha estrada que passava Tinha, carro sempre? são duas. Tinha duas estradas lá. Saía um carro de lá para cima, levava isso. Isso quase há 5 anos. Isso quase há 5 anos, claro. Nesta luta contra a natureza, o bairro da Praia Nova está na linha de embate, mas mal preparado. Latrinas a céu aberto, chapas e caniço ilustram a falta de condições. O ciclone foi destruidor, mas os moradores estão habituados a inundações de cada vez que surge uma maré mais alta. Então, por que não fogem dali? Uns dizem que não têm alternativas. Adriano e os amigos dizem que é ali que encontram sustento. Nós comemos através do mar. Então, nós erguemos nossas casas aqui, porque é mais perto do mar, onde nos facilita a poder extrair o peixe, vendermos e conseguirmos alimentação para nós mesmos e nossos filhos. Então, é a razão por qual nós não podemos sair deste lugar sem termos pelo menos um lugar, não condigno, mas pelo menos um lugar que nos satisfaz, que nos garante a alimentação. Não temos outro sítio para fazermos as casas. Sim, é por isso que sempre mantemos aqui, porque não temos onde ir. Possibilidade que eu não tenho dinheiro para fazer outra casa no outro Helena. Então, aqui, se nós sairmos, para onde nós vamos? Sem esse lugar. Porque nós todos estamos aqui, somos desempregados aqui, ninguém é trabalhador. Ninguém está a receber um salário aqui. Chegou a hora de almoço, tem que se fazer aquela marmita que viste aquela. Só CS, compra só uma marmita daquela. E come-se. E partilham? Sim, partilhamos os outros. Então como vamos viver? Fazer o quê, né? Vamos chegar onde vai, esse nosso negócio é assim mesmo. Baixa nós vendemos no sítio onde que dá. Mas este ano vamos aguentar porque aqui vamos no tempo que o maré não vai subir mais. Só no tempo chuvoso. Talvez o maré vai subir, então nós temos que sair aqui. No bairro da Praia Nova, reconstrói-se após o ciclone Idai, mesmo sabendo que a destruição está à espreita. Em Moçambique, Fernando Sinda, 42 anos, tomou pela primeira vez a vacina oral contra a cólera, mas desconhece se os seus 9 filhos e 2 esposas que vivem em aldeias afetadas pela doença serão abrangidos pela campanha. A campanha de vacinação contra a cólera arrancou em Moçambique. Depois das cheias provocadas pelo ciclone Idai, o país está agora a tentar impedir uma epidemia. A devastação de latrinas e o consumo de águas de charcos são a receita ideal para a propagação da doença. Várias brigadas de vacinação foram montadas nos subúrbios de Nhamatanda. Fernando Sinda tomou pela primeira vez a vacina oral aos 42 anos. Já tomei agora. Não sei também, mas eu já tomei mesmo. A cólera aqui mesmo acontece. Sim, porque aqui estou bebendo água suja, a água está cheia aqui,
Transmite o quê? Cólera mesmo. A preocupação agora é saber se as 2 mulheres e os 9 filhos também vão ter acesso à vacina. Crianças, eu vi a tomar na escola, não sei, amanhã, depois de amanhã, lá na escola não levamos aí. Sim. Outras esposas estão a viver onde? Em Lixonga, né? Mas a cada vez já chegaram a esse programa, já não sei, porque já tem alguns dias que não chegam lá em Lixonga. Basta um pequeno frasco para afastar a cólera. Além da doença, também prolifera uma campanha de desinformação contra as vacinas. Correm alegadas informações de que a vacinação provoca o aumento da diarreia e alergias, além de enfraquecer o corpo. Mas há quem não se deixe enganar e decida levar a família toda para a proteger da cólera. A vacina está boa, não tem problema. Outras pessoas podem chegar lá em casa e dizer tem que tomar. Sobre ontem, as pessoas estavam dizendo que quando tomar aquela vacina, e dá mais o quê? Dá como chá, o outro não, dói na garganta, não sei o que, mas eu tomei, não senti garganta doer. As autoridades consideram a adesão satisfatória. A campanha está sendo muito bom e estão a aderir bem. Vêm de manhã, outros vêm no período das tardes, depois de largar nas machambas, porque os outros estão indo na machamba a recolher os produtos que sofreram, o pouco produto que ficou, né? Estão a recolher. O ciclone Idai atingiu Moçambique em março e seguiram-se cheias que devastaram o país. Até ao momento, morreram pelo menos 602 pessoas. A campanha contra a cólera é agora a derradeira tentativa para impedir que este número aumente. O Grupo João Portugal Ramos produz 6 milhões de garrafas de vinho por ano em 4 regiões de Portugal. A exportação dessa produção é de 60% para mais de 25 países, faturando 23 milhões de euros. Com uma estratégia bem definida, o Grupo João Portugal Ramos produz 6 milhões de garrafas de vinho por ano em 4 regiões de Portugal, exportando 60% dessa produção para mais de 25 países, faturando anualmente cerca de 23 milhões de euros. Para já, os objetivos de futuro assentam numa estratégia de consolidação no mercado nacional e internacional dos vinhos. Se formos contar o investimento desde que começámos, portanto, como disse há pouco, desde 97, confesso que não tenho ao certo o valor total do investimento, mas se eu disser que o Grupo João Portugal Ramos já investiu nos últimos 20 anos 30 milhões de euros, não. Portanto, tem sido um esforço e um capital intensivo muito exigente, com certeza com todo o apoio, não só dos vários projetos que o Governo tem posto à disposição e a Comunidade Europeia, mas também, obviamente, da banca. Portanto, eu acho que estes crescimentos têm que ser, à medida que vão avançando, é um bom sinal, mas por outro lado tem que ser bem ponderados. Os vinhos do Grupo João Portugal Ramos são produzidos através de uma estratégia de desenvolvimento sustentável em cerca de 700 hectares de vinhas espalhados pelo Alentejo, Douro, Minho e Beira Interior. Houve uma fase de parar para fazer melhor. Como sabe, os vinhos portugueses têm a sua qualidade, o aumento da sua qualidade é notável. Nós queremos estar sempre na primeira linha, como sempre tivemos. Portanto, obviamente que agora o nosso foco é qualidade, qualidade, qualidade. Se nós conseguirmos, com essa qualidade, acompanhar a grande notoriedade que os vinhos portugueses começam a ter lá fora, como sempre fizemos, também lá estaremos. O nosso mercado tradicional, onde tudo começou, foi a Suécia. Toda a gente sabe, já tenho dito várias vezes, o primeiro vinho que vendemos foi para a Suécia, o primeiro vinho do Douro que fizemos foi para a Suécia. Portanto, os países nórdicos continuam a ter um peso importante aqui na nossa empresa, mas entretanto fomos alargando horizontes, nomeadamente Canadá, Estados Unidos, Brasil, todo o centro da Europa. Entretanto também o Sudoeste Asiático também tem crescido bastante, como sabemos, e com bastante valor acrescentado. Não estamos no mercado do Sudoeste Asiático para vender vinhos em entrada de gama, mas sim para vender premium e super premium. Outro dos segmentos do grupo é o enoturismo, que tem apostado na realização de programas familiares e para grupos de pessoas, tanto a nível nacional como internacional. Cerca de uma centena de manifestantes concentraram-se no Largo Camões, em Lisboa, no dia em que o ex-presidente brasileiro Lula da Silva faz um ano que foi preso. Os manifestantes exigiram a libertação de Lula e verdadeira justiça. Os apoiantes do ex-presidente brasileiro realizaram uma campanha designada Lula Livre em várias cidades do Brasil.
A campanha foi igualmente realizada em mais de 40 cidades no mundo para mostrarem a sua indignação. Concentrados no Largo Camões, em Lisboa, os apoiantes de Lula gritavam: Lisboa, Portugal, Lula livre e Lula guerreiro, povo brasileiro. Na ocasião, Ivone Santos afirmou que Lula da Silva corre sérios riscos de continuar preso. O PCP esteve desde a primeira hora solidário com um processo antidemocrático que teve início com o golpe que visou a destituição da Presidente Dilma Rousseff, também solidário com a resistência contra a prisão injusta e ilegítima de Lula da Silva e continuamos também solidários com a luta que hoje se trava pela sua libertação, mas também em defesa dos direitos democráticos que estão hoje profundamente ameaçados no Brasil. A nossa presença aqui é de solidariedade com isso, pela libertação de Lula da Silva, mas também pela retoma dos valores democráticos, pela defesa dos direitos dos trabalhadores que está hoje profundamente ameaçado no Brasil com a proposta de reforma da Previdência e de outros ataques que estão em curso e que terão sempre no Partido Comunista Português uma força de resistência e de solidariedade. A solidariedade é sempre muito importante e em todos os momentos manter a força na resistência e na denúncia da prisão injusta e ilegítima de Lula da Silva será determinante e quanto mais pessoas conhecerem não apenas esse facto, mas também o que significa o perigo do fascismo e da ameaça a direitos fundamentais é essencial e essa é uma luta infelizmente tão necessária quanto tem que ser de todos os dias. A situação do Lula já não tem muita coisa para dizer, porque já há um ano de prisão, né, e por uma condenação por fatos indeterminados, isso é vergonhoso, né, para a democracia brasileira, assim também para a democracia no mundo. Nesse momento o ex-presidente Lula, né, ele corre sérios riscos, né, para continuar preso e de uma forma tão escandalosa. A pessoa que julgou o ex-presidente Lula tinha interesses particulares nesse processo, tanto é que hoje ele apresenta-se como ministro, né, do atual governo. Então, assim, é uma situação escandalosa e que eu acho que a força da comunidade internacional vai ser muito importante para a gente reverter esse quadro triste que estamos vivendo no Brasil. A democracia está em perigo por conta desse processo desde a época do golpe, de que tirou a Dilma e de que vem piorando cada dia com esse judiciário que não está fazendo muito justiça, e no caso de Lula é bem claro, e em outras coisas pequenas estão acontecendo. Esse é o caso mais sério que demonstra um perigo para caminhando para um Estado autoritário, não diria uma ditadura, mas um Estado autoritário, uma democracia autoritária e desrespeitando a Constituição e um Estado de exceção. Recorde-se que o antigo governante foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por ter cometido crimes de corrupção ligados a uma quinta em Atibaia. O presidente angolano destacou em Moscou as iniciativas de empresários russos. Estes decidiram investir na produção de fertilizantes, tratores e alfaias agrícolas em Angola. O chefe de Estado angolano realçou ainda o desempenho da empresa diamantífera russa Alrosa no domínio do petróleo e gás. João Lourenço lembrou que, no quadro da 5ª sessão da Comissão Intergovernamental Angola-Rússia, foi debatido um conjunto de ideias. Prevê-se a concretização de projetos ao nível da cooperação institucional como empresarial. O governo angolano quer continuar a contar com a colaboração da Rússia. Este apoio visa permitir o acesso dos jovens angolanos aos estabelecimentos de ensino universitário e técnico. Além disso, visa adquirirem uma formação sólida para o desenvolvimento de Angola. Daí a razão de ontem termos feito a abertura do Fórum Empresarial aqui em Moscou. Поэтому вчера я выступил на открытии экономического форума Ангола-Россия здесь в Москве. No sentido de interessar os investidores russos a investirem os seus recursos em outros domínios da economia angolana. Recordou que, após a independência nacional, milhares de jovens angolanos adquiriram também capacidades no domínio técnico, científico e tecnológico na vertente civil e militar. Pelo menos 10 pessoas morreram devido à tempestade que atingiu a cidade brasileira do Rio de Janeiro, avançou a imprensa brasileira.
7 das vítimas estavam na zona sul, sendo que 3 pessoas foram encontradas mortas dentro de um táxi em Botafogo. Outras 3 perderam a vida no Morro da Babilônia e uma outra foi encontrada na zona da Gávea. Na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, morreram 3 pessoas, 2 em Santa Cruz e outra no Jardim Maravilha. De acordo com dados da plataforma Alerta Rio, a chuva que caiu durante 4 horas foi 70% superior ao esperado para todo o mês de abril. O município mantém-se em estado de crise desde as 20h55 de segunda-feira. Dezenas de veículos foram arrestados e o paviamento de calçadas foi arrancado pela força da água em algumas zonas da cidade. Registram-se ainda a queda de árvores e um troço de uma ciclovia cedeu. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, cancelou as aulas nas escolas e universidades municipais. Pediu também ao povo carioca que evitassem sair de casa. Em conferência, o prefeito disse não ter orçamento para lidar com a prevenção de emergências, como a chuva intensa que caiu no Rio de Janeiro. As zonas de Ipanema e Copacabana foram uma das mais afetadas, bem como a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e outros bairros localizados a oeste da cidade. O sistema Alerta Rio informou que durante a noite a chuva começou gradualmente a perder intensidade, passando a fraca. No Brasil, parte de uma ponte sobre o rio Moso, no estado do Pará, desmoronou. Este desmoronamento afetou parcialmente uma embarcação que transportava grãos como soja e milho. Segundo o governador Helder Barbalho, um navio foi atingido na sequência da queda de uma parte de uma ponte. Acrescentou também que esta não foi a primeira vez que ocorreu um acidente deste gênero. Segundo a agência de notícias oficial Agência Brasil, 2 veículos estavam a atravessar a ponte no momento da colisão. De acordo com equipas de resgate, nenhum tripulantes ou documentos do navio foram encontrados no local. O caudal do Rio Tejo está transformado num pequeno fio de água em várias zonas do seu trajeto. Esta situação deve-se à seca que se fez sentir nos últimos tempos. Este cenário tem preocupado autarcas, ambientalistas e pescadores do Alto Alentejo e Ribatejo. A seca dos últimos anos está a matar o Rio Tejo aos poucos. Um rio preso por um fio de água entre o Alentejo e o Ribatejo. Situação que preocupa a todos, principalmente os que vivem ou viveram da pesca. Está longe, está muito lá no fundo, porque não há água. Não chove, há 3 anos que não chove. Vê com preocupação esta situação? Muito. É para os pescadores, é saturador, porque não apanham peixe nenhum. É muito lamentável, muito mesmo. Há mais de um ano o teste sempre seco, dia e noite. Aí 30 metros a 40 de água, de manhã às 7 horas mete um bocadito, às 8 ou 9 da noite mete mais um bocadito. O resto do dia sempre seco, de inverno, de verão, há um ano, há mais de um ano está sempre seco o teste. Isso deve-se a quê? Deve-se ver às barragens espanholas, não é? Que tem lá a água que dá, mandam. Perante este cenário, há quem fale num ano dramático. Numa altura destas, acabou o inverno há meia dúzia de dias. E o rio já está assim, ainda não prevês nada de bom futuramente. E são mais 6 ou 7 meses sem chuva. A chover em outubro do ano que vem. Por isso, isto é uma questão para a gente continuar a acompanhar. Claro que não podemos fazer nada, mas a minha experiência de andar aqui com esta gente toda é que isto hoje é um ano dramático. É urgente encontrar uma solução para o problema que, segundo ambientalistas e autarcas, tem que ser resolvido com Espanha. Sobretudo, temos que melhorar as convenções que temos com Espanha. Todos nós, autarcas das zonas ribeirinhas, devíamos começar a pensar de uma forma global e termos a capacidade de, em conjunto, fazermos aquilo que se impõe, que é manifestar-nos junto do governo português numa primeira instância e, de seguida, junto das entidades europeias, por forma a que o rio volte a ter a sua água normal e a água que nasce na Serra de Albacim e que devia chegar a Lisboa com a mesma qualidade e com a mesma quantidade. Enquanto a chuva não cai e não se encontram outras soluções, o Tejo continua a correr por um fio, sem se saber até quando. 100 dias depois de Jair Bolsonaro ter tomado posse como presidente do Brasil, são cada vez mais os brasileiros que procuram melhor qualidade de vida em Portugal. De várias classes sociais, de todas as idades,
Desde estudantes a aposentados, a nova vaga de brasileiros que chega a Portugal tem um conjunto muito diversificado de perfis, mas todos procuram o mesmo, uma melhor qualidade de vida. E nós sentimos que há um descontentamento e uma incerteza do que vai ser o Brasil no próximo mês, por exemplo. No próximo ano, então, a incerteza é muito maior. E nós sentimos no discurso das pessoas que procuram uma melhor qualidade de vida, melhor oportunidade de trabalho, mas sobretudo de segurança. Mas sentimos que nesse momento é uma comunidade que vem não só para trabalhar e mandar remessas para o Brasil, como acontecia nas vagas passadas, mas uma população que quer de fato contribuir para Portugal. Acho que todo mundo gostaria de viver no seu país em paz, na sua casa, com liberdade de religião, liberdade sexual, liberdade política. Então eu acho que as pessoas que estão saindo das suas casas, das suas terras, elas têm algum motivo. Porque eu acho que ninguém abandona a sua terra, porque eu quero ir embora. Não, eu acho que tem um motivo. O Brasil, ele encontra-se numa situação muito difícil politicamente, né? Os políticos querem apenas roubar. A realidade é essa, roubar. Então a gente acaba que paga por uma coisa que eles fazem de sujeira conosco, que pagamos os impostos, né? A demora na legalização, que gera negócios paralelos e permite abusos de entidades empregadoras, e a dificuldade de acesso à habitação são as principais queixas dos imigrantes brasileiros em Portugal. Eu vejo que o principal problema que temos hoje é a falta de capacidade do CEF em dar vazão ao número de pedidos que temos. Temos tido conhecimento também de muitas situações de procuradoria ilícita, na inserção nesses casos de regularização. Temos ouvido também muita reclamação em relação às entidades empregadoras e a forma como lidam com essas pessoas que estão irregulares. Não só a dificuldade dos preços que estão abusivos, imagina T0 a 800 euros, mas da dificuldade do acesso ao arrendamento. Com Como pedidos assim? absurdos de calção, por exemplo. Nós tivemos aqui depoimentos de pessoas que foram solicitados 18 meses de calção e 2 fiadores. Os pedidos de regresso ao Brasil também estão a crescer por parte de pessoas que foram atraídas por contos nas redes sociais e não planearam a sua imigração. Qualquer pessoa pode fazer um vídeo com informações e nós temos aqui aberto uma guerra um pouco constante com as informações atravessadas, que nós costumamos dizer, com informações completamente erradas que a própria comunidade filma para ganhar likes e envia para a comunidade no Brasil. Imagina só, que aqui vai ser bom, que aqui eu vou ter uma escola boa para a Rafaela, que aqui eu ia ter um emprego bom, que eu ia conseguir, tipo assim, viver bem, ter uma casa, ter um certo conforto. Mas com o passar do tempo, não. Porque eu acho que aqui é muito difícil as coisas. Aqui, quando a gente vai trabalhar, eu acho que aqui, eu não sei porque não tem uma política de trabalho muito certa, as pessoas passam muita perna na gente aqui, quando a gente é imigrante. Sabe, você vai trabalhar, você trabalha, eles não pagam. A última empresa que eu trabalhei, eu fui cobrar a mulher, eu falei para ela, eu vou te pôr na justiça. Ela falou bem assim, vamos ver em quem que eles vão acreditar, se eu que sou portuguesa ou em você que é brasileira. Isso pode ser com um português ou pode ser com o brasileiro mesmo. Eu acho que a gente escutou muita história disso, porque eles passam a perna bonita. Então a gente não tem para quem reclamar. Eles ameaçam que vão chamar o CEF, que vão chamar a polícia, que a gente vai preso. Kelly vai regressar ao Brasil depois de 2 anos em Portugal, decepcionada com o que encontrou, ou melhor, com o que não encontrou. No entanto, e apesar das dificuldades, Portugal ainda é visto como o país com o melhor acolhimento para grande parte dos brasileiros, sobretudo pela língua em comum, mas também pela segurança. Em Dili, o projeto do novo Porto de Tíbar foi reconhecido com um prémio internacional como melhor parceria público-privada da Ásia e Pacífico. Este prémio foi atribuído pela organização IZ Global. O Porto de Tíbar, em Timor-Leste, é o primeiro grande projeto em modelo de parceria público-privada e o maior projeto de infraestruturas de sempre em Timor. Localizado a 10 km da capital timorense, na Baía de Tíbar, foi imprescindível à construção a ajuda do Banco Mundial. A fase de construção, equipamento e operação vai ter um financiamento de 238 milhões de euros.
Ainda na fase de dragagem, é preciso retirar mais de 3 milhões de metros cúbicos de terra antes de reclamar ao mar os 28 hectares para o cais principal. O projeto já teve vários falsos arranques, tendo a primeira pedra sido lançada em junho de 2017. Mas agora parece que finalmente vai arrancar rumo a um novo porto que quer ser face da nova vida de Timor-Leste. Portugal defende que a União Europeia deve conceder ao Reino Unido a extensão do prazo de saída. Santos Silva deslocou-se ao Luxemburgo para um encontro de chefes de diplomacia da União Europeia, tendo se reunido com o seu homólogo britânico Jeremy Hunt. Durante o encontro foi discutido a questão do Brexit, afirmando que a posição de Portugal é muito simples: contribuir para que haja um consenso entre os 27 da União Europeia. Recorde-se que nesta semana foi agendada mais uma cimeira consagrada ao Brexit. Os 27 vão discutir o mais recente pedido de extensão do artigo 50, apresentado pela primeira-ministra Theresa May. O que posso dizer foi o que disse ao meu colega britânico, o qual tive uma pequena reunião à margem deste conselho, com o meu colega Jeremy Hunt, e o que eu lhe disse foi dizer que a posição portuguesa é muito simples. Nós entendemos que o Reino Unido tenha um problema, não propriamente com a União Europeia, mas, como eu costumo dizer, consigo próprio, isto é, tem que definir o que quer para o seu próprio futuro, para a sua relação futura com a União Europeia. E, do ponto de vista português, a União Europeia deve dar ao Reino Unido o tempo de que o Reino Unido precisa para tomar ele próprio uma decisão sobre o seu futuro. E, portanto, a posição portuguesa é aquela que já foi expressa pelo Primeiro-Ministro no último Conselho Europeu, é de ser uma posição muito favorável a que o Reino Unido tenha a extensão do prazo de saída, a extensão da data de saída, pelo tempo que for necessário para que o seu processo político de decisão interna seja concluído. Em segundo lugar, nós não somos muito partidários de condicionalidades muito restritas, já fomos vítimas dessa lógica da condicionalidade muito restrita e, portanto, é evidente que se o Reino Unido quiser uma extensão do prazo que vá além da data das próximas eleições europeias, o Reino Unido tem que realizar eleições europeias, mas pensamos que não devemos acrescentar a essas condições que fossem demasiado penalizadoras da posição britânica. O ministro da Administração Interna de Portugal disse que o CEF é uma prioridade estratégica do governo. Destacou que nesta legislatura o CEF registrou um aumento superior a 30% de funcionários. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras é uma prioridade estratégica da atuação do Governo, é mesmo na área da administração interna o setor que teve nesta legislatura um maior crescimento proporcional de dotação de meios humanos. Estamos a falar de um crescimento que é superior a 30%. Este que iniciamos hoje é o terceiro curso de formação a partir de concursos internos na administração pública. Hoje são 68 novos inspectores, e que nos permitiu, com os dois cursos anteriores, que nos permitiu estávamos preparando o Brexit, mas a necessidade vai muito para além disso, iniciar funções no início de abril, mais de 50 inspectores nos vários aeroportos, para além de ações que, sobretudo em Lisboa, 22 inspectores adicionais, acompanhando aquela que é o crescimento do movimento nesses aeroportos e antecipando aquilo que seriam as consequências, que não sabemos agora apontar exatamente quando, de uma saída do Reino Unido da União Europeia. O que eu posso garantir é que os aeroportos nunca tiveram tantos inspectores
Estamos a trabalhar com a ANA para que a empresa faça as adaptações estruturais que permitam aos inspectores as melhores condições. Mas a ANA tem sido muito crítica relativamente ao trabalho do CEF, até diz que o trabalho do CEF é um entrave para o desenvolvimento do país. A ANA tem preocupações comerciais. O CEF garante a segurança dos portugueses e a segurança de Portugal garante que Portugal seja um destino procurado pelos turistas com uma imagem de segurança. Nós esperamos que a ANA, tal como em Faro e no Funchal foi já possível acordar as alterações estruturais necessárias no aeroporto para melhores condições de trabalho no controle de fronteiras, estou certo que no aeroporto de Lisboa também essa preocupação será. Uma década depois de o povo Makusi ter vencido uma batalha sangrenta para expulsar plantadores de arroz da sua reserva, Jair Bolsonaro ameaça agora expulsá-lo. A extensa área de hectares de savana na fronteira com a Venezuela abriga 25 mil nativos. A sua principal fonte de sustento é a criação de gado em terras cobiçadas por agricultores locais. Os garimpeiros estão também de olho na reserva que acreditam ser rica em minerais como ouro, diamantes, cobre e outros. A homologação está aos poucos, se recuperando, até porque nós, lideranças indígenas, foi 40 anos de luta. Esses 40 anos de luta, deixamos muitas coisas a fazer dentro das comunidades para partir para a luta. 21 lideranças mortas durante esse processo de demarcação e homologação da terra indígena por Serra do Sol. E hoje, aos poucos, a gente está nessa retomada de realmente desenvolver o nosso projeto em busca de melhoria para as comunidades, para a região. Mas, aos poucos, a gente está trabalhando e recuperando tudo que foi perdido durante esses 40 anos de luta. Após a sua tomada de posse, Bolsonaro decidiu colocar as terras indígenas sob o Ministério da Agricultura. Este é controlado por representantes do setor agrícola ansiosos por abrir novas fronteiras para uma agricultura em grande escala. Os líderes Makusi temem que as suas terras lhes sejam retiradas por ação do governo. Os 900 mil indígenas do Brasil compõem menos de 1% da população. Justiça hoje. Uma justiça mesmo. Isso a gente teve derramamento de sangue, entendeu? Isso dói em mim, cara. Dói muito. Você tem medo? De lutar jamais. Até o último índio. Entendeu? A gente não se cansa de lutar. Dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, a gente tem uma escola, que é o Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol, onde são formados vários jovens, vários alunos, que passam durante de 4 a 5 anos estudando, aula prática, aula teórica, e com o apoio desses alunos eles desenvolvem grandes projetos na questão da alimentação das comunidades, da produção, seja do milho, da mandioca, enfim, todos os gêneros alimentícios que é produzido aqui dentro da terra de Porto Serra do Sol, vem justamente em parceria com esse centro, que é um centro realmente que forma alunos, que volta para suas comunidades e desenvolve suas atividades. Estamos aos poucos recuperando essa terra, e onde se plantava o arroz, hoje a gente coloca o nosso gado, que hoje aqui dentro da terra indígena Porto Serra do Sol, a maior produção que a gente tem é o projeto de gado. Esse aqui é a carne da Raposa Serra do Sol, aqui, ó. Carne viva aqui, ó. Se quiser ver, ó, aqui, ó. Onde é que tem indígena passando fome aí na Raposa Serra do Sol, tem nada, meu irmão, aqui, ó. Que é tudo natural, orgânico, ó. Ninguém precisa nada de medicamento, não, aqui é tudo orgânico. Pode mandar lá por esses brancos aí que ficam falando mal dos indígenas, tá bom? É muito bom a gente defender a nossa vida. A natureza é a nossa vida. Que a mata, o rio, o lago, os peixes, é nossa vida. É nosso sangue, é nosso espírito. Porque é dela que vem nosso sustento. Aqui nós nascemos, vivemos e morreremos aqui. É isso nossa vida. Hoje a nossa arma aqui é uma caneta e um papel. É de um papel e de uma caneta que a gente faz todas as nossas reivindicações.
em busca realmente que seja cumprido os nossos direitos. Deixo esse recado para ele, né? E realmente mantenha esse diálogo com os povos indígenas, que ele não pense que nós, povos indígenas, somos empecilho para o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento do Estado. Que ele não pense que um projeto de mineração dentro das terras indígenas é que vai fazer o mundo mudar, ou o Brasil mudar, ser um Brasil diferente, ser um Brasil sustentável. Estes vivem em reservas que representam 13% do território. Segundo Bolsonaro, o povo indígena vive em extrema pobreza, pelo que deve ser integrado na sociedade brasileira. Qualquer tentativa de prejudicar o estatuto legal da reserva provavelmente seria contestada pela Suprema Corte. Isto prende-se com o facto de a Constituição brasileira de 1988 proteger os direitos territoriais indígenas. O povo Macuci mostra-se preocupado com o seu futuro. Elas temem a vinda dos garimpeiros e outros caçadores ilegais nas suas terras. Recorde-se que estes foram incentivados pela retórica de Bolsonaro para enfraquecer as proteções ambientais e indígenas. Antropólogos advertem que tirar a terra dos povos indígenas destruirá as tradições e línguas dos Macuci e outras 4 tribos. Membros da tribo mais jovem disseram que lutariam pela terra. Entre eles está Tiago Pereira, de 24 anos, que mostrou as cicatrizes na perna devido a um tiro que sofreu num confronto com fazendeiros quando tinha apenas 12 anos de idade. O Festival Tremor arranca esta terça-feira com um espetáculo que junta a Onda Amarela com a Escola de Música de Rabo de Peixe. O festival conta ainda com a participação da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel e músicos locais. A 6ª edição do Festival Tremor arranca a 9 de abril em Ponta Delgada e invade até dia 13 a Ilha de São Miguel, dando também um salto a Santa Maria. A sessão de abertura acontece no Teatro Miquelense, com um espetáculo que junta o projeto de intervenção artística Onda Amarela, a Escola de Música de Rabo de Peixe, a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel e músicos locais. O ponto de partida é a música, mas no espetáculo cabem várias dimensões. Nós criamos um espetáculo que tem como base a música, é o ponto de partida porque é universal, mesmo para surdos, e depois cada pessoa e cada grupo, cada comunidade dá o seu input. É evidente que os surdos comunicam muito com a língua gestual e isso é muito interessante do ponto de vista performativo do movimento e usamos isso, mas também é muito interessante a forma gramatical como a língua gestual põe as coisas e isso também nos interessa, a forma como divide as palavras, como mima as palavras, a forma como diz e não diz coisas. Para os utentes da Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, esta é uma oportunidade única. Eu acho que isto é muito importante para dar o exemplo na igualdade entre os surdos e os ouvintes, que nós não somos pessoas com deficiência, com incapacidades, nós somos iguais a todos os outros. Não é? Pensam que não têm capacidades, que não conseguem, as pessoas pensam que acham que é estranho e depois veem, não, nós não somos pessoas e temos os mesmos direitos, podemos tocar, podemos sentir a música, percebem? Isto acho que é mesmo muito bom. O espetáculo de abertura da 6ª edição do Festival Tremor acontece terça-feira às 19 horas no Teatro Miquelense e está aberto a todo o público. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima!